CBN de Saúde desta segunda-feira, a gente vai falar sobre dengue. Neste sábado, dia 27, se encerrou o ciclo epidemiológico da dengue que nós estávamos em curso. E para saber um balanço do que aconteceu, quais devem ser as medidas adotadas para o novo ciclo que vai se iniciar, a gente fala ao vivo agora com a Ivana Belmonte, que é coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Paraná. Bom dia, Ivana. Bom dia a todos da CBN. Ivana, primeiro vamos fazer então um balanço disso que nós vivemos até agora, né? Esse ciclo que chegou ao fim, que se encerrou agora. Quando que deve ser divulgado esse novo boletim? Está previsto realmente toda terça-feira há esse hábito, né? De divulgar então pela CESA o boletim com o balanço. Deve ser então o final do ciclo deve sair agora, dia 30? Sim, é o nosso último boletim do período epidemiológico, nós encerramos agora dia 30. Como que é essa medição, né? Muita gente fica confusa quando a gente fala tantas mortes, tantos casos, esse ciclo epidemiológico e não durante esse ano. Por que a medição é feita de julho de um ano até julho do ano seguinte? Porque a curva de dengue, ela é sazonal da ocorrência de casos, então o aumento de casos, ele já começa lá por outubro, novembro, né? E se eu fizer um corte em janeiro, eu vou começar do zero quando eu já estou com uma epidemia em início. Então, eu preciso contabilizar realmente o período em que ela acontece, em que acontecem a maioria dos casos. Aí nós fazemos, como é feito também, o Ministério também faz com a febre amarela, é uma curva sazonal, uma temporalidade sazonal, que pega todo o período mais importante da dengue com a curva completa de ocorrência de casos. E a gente teve nesse último ciclo, infelizmente, muitas mortes. Você sabe me dizer em quanto que fechou esse balanço desse ciclo e o que aconteceu? Por que a dengue se manifestou de maneira mais grave, em muitos casos, levando a óbito? Os dados do fechamento, eles vão ser publicados amanhã, né? Nós ainda temos casos em investigação, então os dados serão fechados no boletim de amanhã. E realmente o número de óbitos ele é compatível com o volume de casos muito grande que teve, não só no estado do Paraná, mas como em toda a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, menos impactante na região norte e nordeste. Isso a gente pode ver que tem bastante relação tanto com o fenômeno El Niño, né, quanto com a circulação de 3 sorotipos ao mesmo tempo em todo o Brasil. Então, esse período epidemiológico foi bastante complexo para o país. Eu me recordo no início desse ciclo epidemiológico, quando os casos começaram a aparecer, que as secretarias municipais, também a CESA, já tinham essa previsão de que nesse ciclo, muito provavelmente, os números seriam mais altos, os casos muitas vezes seriam mais graves do que em anos anteriores. Como é que essa previsão foi feita e por que, com base em quais dados, né, já vivenciados, é que se pôde fazer essa previsão de que algo não estaria dentro da normalidade e também entrar com ações preventivas para que não fosse ainda mais séria a situação? Principalmente por conta da situação desse fenômeno El Niño, que traria muitas chuvas e temperaturas elevadas. A gente... Como esse é um fenômeno que impactou muito a região sul, centro-oeste e sudeste, realmente foram essas regiões que tiveram maior número de ocorrência de casos. Entendi. A gente está entrando num novo ciclo agora e já dá para prever como que deve ser esse novo ciclo em comparação com o do qual nós estamos saindo agora? Olha, nós temos agora um novo período com ainda uma sazonalidade importante de alterações climáticas. E também nós temos a introdução do sorotipo DEN3 no final da nossa epidemia, que foi um sorotipo que impactou muito em Minas Gerais e São Paulo, e adentrou no estado do Paraná no final do período epidemiológico, e isso pode trazer um impacto muito grande para o próximo período. Precisamos continuar com os cuidados. Outro fator que foi importante é que a dengue ela se expandiu no estado do Paraná, principalmente porque a gente chama de macro-leste, que é a região metropolitana de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, que eram regiões mais frias no estado, né?
e impactou muito nessas regiões. E isso fez com que os municípios que não estavam acostumados a trabalhar esse tipo de agravo no seu sistema de saúde tivessem que se adaptar melhor nesse enfrentamento, apesar de que eles têm várias capacitações do Estado, mas é diferente você fazer o enfrentamento na prática do que você apenas ter o treinamento. Quando chega uma epidemia, você tem que colocar em prática tudo aquilo que se aprendeu. E é bastante complexo, a dengue, ela traz uma complexidade de muitas áreas de atuação, né? Então, foi muito impactante nessa região também no estado do Paraná. Joana, você falou sobre os diferentes sorotipos, né? E muitas vezes as pessoas até ficam com dúvida. Ah, eu já tive dengue, eu posso pegar de novo? É o mesmo tipo, não é? Quais são as principais diferenças desses tipos de dengue? Nós temos 4 sorotipos diferentes de dengue. No Paraná, vem circulando há muito mais tempo o dengue sorotipo 1. Nós sempre temos pessoas suscetíveis, mas para ter uma grande epidemia, nós temos, é um fator que pode ajudar a introdução de um novo sorotipo, porque você gera imunidade contra aquele sorotipo que você adquiriu. Aí você vai ficar suscetível a outros 3. Quando nós tivemos lá em 2020 a introdução do dengue sorotipo 2 no estado do Paraná, nós tivemos um grande surto naquela época, que até então tinha sido maior, que impactou o estado do Paraná. E nesse momento, a gente teve a introdução de 3 sorotipos circulando, então era DEM1, DEM2 e DEM3. E isso impactou bastante também, né? Como o DEM3 ele ainda está num percentual pequeno, a nossa preocupação é realmente com o próximo período. Quando você tem uma epidemia nas proporções que nós tivemos agora, durante um período curto de tempo, quando você tem dengue por um sorotipo, por uns 60, 90 dias, você fica com uma imunidade, né, provisória contra os 4 sorotipos. Mas passado esse período, a tua imunidade permanente fica para aquele sorotipo que você adoeceu. Então, é importante que a gente observe que a introdução de um novo sorotipo, sim, pode causar um impacto muito grande no próximo período. Um outro questionamento muito comum é sobre a vacina da dengue, né? Nós temos essa vacina que não é tão antiga, ela é relativamente recente, ainda não disponível a todos, mas que muita gente já procurou, então, para se imunizar, para se proteger, e também se questiona, né? Eu tomei a vacina, eu ainda posso pegar dengue? Se eu pegar, qual que é a diferença? Então, por que eu preciso me vacinar? Por que seria importante? Fala um pouquinho para a gente sobre a questão da vacina também, e a gente tem também aquela vacina da fabricação japonesa. Não sei se tem algum assunto aí, como que esse assunto chegou do Ministério da Saúde para as secretarias estaduais de saúde também, se houve algum avanço, em que pé que está isso? A vacina que vem sendo aplicada no SUS pelo Ministério da Saúde é a vacina do laboratório Takeda, que é a vacina japonesa, que está disponível hoje no mercado como uma vacina regular para dengue. Esse laboratório é um laboratório pequeno, ele não tem uma capacidade de volume de produção para produzir para toda a população do estado. E os critérios que foram adotados e faixas etárias foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde para algumas regiões prioritárias, porque como não havia doses suficientes, então foram estabelecidos critérios de prioridade de risco, para que a gente pudesse atender uma parte da população. Essa vacina, como ela ainda não tem em grande escala, obviamente o impacto dela vai ser mais uma ferramenta dentro do sistema de operação. O Ministério da Saúde ainda não se posicionou quanto ao novo período com relação à distribuição de vacinas. Vamos falar um pouquinho também sobre as outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, Zika, chikungunya. Como é que foi o comportamento dessas doenças nesse último ciclo epidemiológico? Zika vírus não tivemos circulação no estado do Paraná, apesar de algumas notificações suspeitas não foram confirmadas. Chikungunya, nós tivemos 2.000 notificações, mas confirmamos 200 casos de chikungunya no estado do Paraná. Então, o impacto ainda bastante pequeno. O maior impacto de chikungunya foi
no período anterior, né, quando nós tivemos aquele risco junto ao Paraguai, ali, nosso país vizinho, irmão, e que impactou principalmente ali na região oeste, na região de Foz do Iguaçu, teve um impacto bastante grande os casos de chikungunya. Mas, nesse momento, não estão sendo impactantes no estado, nem para o próximo período, não temos nenhuma previsão de um impacto desses outros 2 agravos. O que tem de novo, que vem acontecendo, mas que está sendo muito bem monitorado pelos estados e pelo Ministério da Saúde, é a introdução do vírus Oropouche, que é uma arbovirose também, não é transmitida pelo Aedes aegypti, mas que está sendo monitorado pelos estados, porque teve surto, né, dentro do Brasil, que se expandiu a outros estados, inclusive Santa Catarina, que é um estado vizinho aqui do Paraná. A gente já falou disso várias vezes, mas não custa nunca a gente repetir sobre os sintomas da dengue. Não é porque está acabando um ciclo, entrando outro, que tem alguma mudança. Para o mosquito isso não faz a menor diferença e ele continua se proliferando, os cuidados devem continuar também. Ivana, vamos reforçar então para o ouvinte quais são os principais sintomas e se eles podem, né, se confundir com outra doença. Às vezes a pessoa até demora a procurar ajuda ou tem aquele costume da automedicação que pode ter efeito ainda piorando o quadro se tratando de dengue, dependendo do que a pessoa toma. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre esses sintomas e quando é que a gente precisa procurar ajuda médica. Os sintomas da dengue são semelhantes a várias outras síndromes febris agudas. Então, quando você tem os sintomas da dengue, que vão se iniciar com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, manchas na pele, dor retroorbital, são sintomas semelhantes até mesmo a quem tem uma gripe, a quem tem qualquer outra síndrome febril. E a automedicação, ela tem risco, sim, não só na dengue, mas em vários agravos, e as pessoas têm o hábito de se automedicar, não devem buscar, sim, já no início dos sintomas, a assistência médica para um diagnóstico diferencial, né? E a medicação que deve ser prescrita é que deve ser adequada a cada paciente pelo clínico que está atendendo. Falando ainda de medicamento, o que a pessoa pode e o que ela não pode tomar? E é justamente isso que a gente vai dizer, vamos perguntar ao médico, né, numa consulta, e aí sim você não fazer uso de automedicação, né? Então, nós não podemos fazer uma prescrição genérica sobre o que deve ser tomado, e sim orientar que as pessoas busquem um serviço de saúde para o seu atendimento médico. Teve gente que morreu de dengue associada a alguma outra patologia aguda? Você citou, por exemplo, a gripe? Veja, a dengue, ela costuma se agravar com pacientes que têm comorbidade, por isso que a faixa etária que nós temos o maior número de óbitos são pessoas idosas, que já têm outros agravos, né, às vezes sob controle ou não, mas que têm alguma outra doença associada. Então, isso pode acontecer, sim, e levar o caso de dengue ao agravamento por conta da associação com uma outra doença. E isso que leva a maior parte dos óbitos das pessoas idosas, né? Mas nós temos que ter o cuidado que quando nós temos sinais de alarme na dengue, que você tenha outros, como hemorragias petequiais, ou você tenha náuseas, vômitos, você deve sim retornar ao médico, mesmo que você já tenha ido, apareceram sinais de alarme, dor no abdômen, deve-se buscar o atendimento médico para você evitar o agravamento, porque a dengue tem complicações, sim, a dengue é grave, existe um percentual pequeno, mas existe de pessoas que podem ir a óbito, que é o que vocês chegaram a ver nessa dimensão dessa epidemia que a gente teve, que nós tivemos óbitos de crianças e jovens, por conta do quadro da dengue. Então, é muito importante sempre esse acompanhamento médico dos pacientes. Você falou sobre a questão dos idosos, né, e realmente pegando a quantidade, eles representam ainda a maioria, mas nós tivemos, por exemplo, mortes de bebês ou de pessoas muito jovens. Nesses casos, o que explica a evolução da doença? Nós temos a situação do choque da dengue, né?
Então, quando a pessoa, principalmente, não buscou atendimento médico oportuno, porque normalmente a complicação ela vem após o período febril, logo após o período febril. Então, as pessoas pensam, não passou minha febre, estou bem, né? E aí, quando está se sentindo muito mal, que vão buscar o atendimento médico, já estão normalmente em choque. E com as crianças, o quadro da dengue, ele é bastante diferenciado, né? Então, existem várias capacitações que são feitas para os médicos, para o olhar diferenciado em todas as faixas etárias do quadro clínico de dengue. Existe um curso disponível pela UNASUS, que o Ministério da Saúde disponibiliza, que ele é um curso curtinho, são 4 a 6 horas de aula online que o médico pode fazer, que discute casos clínicos, né, para que ele tenha essa bagagem para saber como fazer a condução do paciente, porque é uma condução simples, mas ela é diferenciada e ela é muito importante para salvar vidas. Então, é importante que o médico tenha esse entendimento do acompanhamento do caso clínico de dengue. Você está sem áudio, não estou conseguindo ouvi-la. Agora. Sobre a questão das comorbidades, né, que as pessoas acabam tendo mais risco quando infectadas pela dengue. A questão da gestante que pega dengue também são casos mais preocupantes? Sim, com certeza. Precisa sim do acompanhamento médico. Sempre. A gestante ela está num estado clínico diferenciado e precisa, sim, desse acompanhamento, principalmente no quadro clínico de dengue. Sim. Ivana, a gente encerra já a nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse um alerta que nós deixamos aqui todos os dias, né? A gente vê que os municípios, o estado têm ações próprias de combate à dengue, os combates às endemias estão nas ruas, as orientações são feitas todos os dias, e mesmo assim a gente ainda tem o mosquito transmissor se proliferando em lugares que a gente sabe que tá tão pertinho da gente, né? Uma olhada mais atenta ali dentro de casa, no quintal, atrás da geladeira, no bairro que a gente mora, pode evitar muita coisa. Claro que tem ações que são, sim, do poder público, mas dengue é algo que todos nós precisamos combater para a gente não ver a mesma quantidade de óbitos acontecendo no próximo ciclo, né? Exatamente, principalmente nas regiões que as pessoas não acreditavam que havia mosquito. Então, é importante esse alerta, porque o mosquito, ele gosta de fazer a sua moradia, depositar seus ovos, e se criar perto da onde ele tem alimento. Então, ele vai estar no nosso domicílio ou no entorno dele. E é isso que a gente tem que ter em mente, que eu tenho que fazer essa busca no meu domicílio, dentro e fora do meu domicílio, eliminar todos e quaisquer possíveis riscos e ter acúmulo de água em qualquer lugar para evitar realmente a proliferação vetorial, porque é ele que é o transmissor da dengue, né? Não se transmite de pessoa a pessoa. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui com a gente na CBN nessa manhã. Disponha, é um prazer estar com vocês. Bom dia. Nós conversamos com a Ivana Belmonte, que é coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Paraná, falando sobre esse balanço do último ciclo epidemiológico que acabou de chegar ao fim. Nós estamos entrando em um novo ciclo e diminuir quantidade de casos, de mortes, de casos mais graves da dengue, como a Ivana disse agora por último, é um dever de todos nós. E eu termino essa entrevista então, e o CBN Saúde de hoje, convidando você que está nos ouvindo para dar uma olhada no seu quintal, na sua casa, ver se não tem nada acumulando água parada, para que a gente evite ao máximo novos casos da doença aqui na nossa cidade, no nosso estado também. Agora,